Como será a vida de uma triatleta profissional? E será que existe vida após o triatlon? Fala, atletas amadores, beleza? Meu nome é Diego Ferraz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tive a honra, eu tive a moral de bater um papo com a agora ex-triatleta profissional Bruna Mann. Vocês lembram que em uma das edições do jornal, acho que umas 2 semanas atrás, a gente fez um vídeo, né, comentando que ela fez a última prova dela, que foi no Challenge Florianópolis, a última prova dela como triatleta profissional. Ela anunciou lá no Challenge a aposentadoria. E lá pelo Instagram a gente combinou de bater esse papo e o foco aqui foi justamente falar sobre a carreira da Bruna, né, da carreira como triatleta profissional, que com certeza gera muita curiosidade, né? Imagina como é viver como triatleta profissional, né? Onde vivem, o que comem, como sobrevivem? Será que é só treinar ali, aí chega em casa e nasce dinheiro lá, aparece, cai do céu? Como é? Então a gente discutiu essas questões aí, vocês sabem que eu sou curioso e querendo ou não, gera curiosidade, né? Uma atleta que vive do triatlon de longa distância. Então tem muita informação legal, pessoal. A gente começou falando ali sobre a decisão de virar atleta profissional, querendo ou não, não é uma decisão fácil, né? Falamos sobre patrocínio, como é que consegue patrocínio? Será que tu tem que levar lá a tua pastinha, a pessoa entra em contato, tem um agente aí no meio? Como é que funciona isso? Falamos sobre essa questão de patrocínio, falamos sobre dinheiro, falamos sobre dia a dia, falamos sobre redes sociais e ainda os próximos passos agora da Bruna Mann após a aposentadoria. O que será que ela vai fazer? Será que ela vai competir como amadora? Teremos Bruna Mann competindo aí como amadora, será? Qual a profissão que ela vai seguir agora? Ainda é nova, né? Tem a vida inteira pela frente, então o que será que ela vai fazer? Tudo isso e muito mais você vai ver nesse bate-papo. E só mais um recado antes, pessoal, estamos com uma parceria aí da então, se você precisar de roupas para seus treinos e provas e até roupas casuais, como essa aqui que eu estou usando, confere no site da que está aqui na descrição, e com o cupom O Amador você tem 10% de desconto lá no site. Então, dá uma conferida no site da que apoia pra caramba aí o nosso esporte. Beleza? Recado dado. Espero que gostem, pessoal, do nosso bate-papo e vamos lá. Então, galera, estamos aqui com a Bruna Mann, ex-triatleta profissional. Tá estranho falar isso, né, Bruna? Ex-triatleta profissional. E tudo bem por aí? Já se acostumou com esse termo? Já deu entrada no INSS? Como é que tá essa parada? Tô acostumando, viu? As pessoas que não acostumam, não param de me chamar para treinar. Eu falo, gente, não, deixa eu descansar. Conseguiu desligar um pouco de treino, de tudo? Tá virando essa chave ainda aí? Ah, eu já, mas a galera ainda não, viu? Já estão na onda. Então, só para contextualizar, galera, e me corrija aí se estiver errado, se eu estudei direitinho aqui, a Bruna tem 14 Ironmans, já foi 3 vezes top 3 na distância full, se eu não me engano, 2 vezes no Ironman Brasil, né? Tava até Isso, lá em uma delas. Que mais? Começou no triatlo em 2007 e 2013 como profissional. Foi isso? isso, foi. Show. Beleza. Então, a ideia aqui é falar um pouco sobre como é ser uma triatleta profissional, ainda mais de longa distância, né? Que a gente sabe que, por não ser um esporte olímpico, digamos assim, não tem aquele apoio do COB, da CBTRI e tudo mais, né? Acaba que é o atleta meio empreendedor, assim, meio por ele ali, saber como é que funciona e tal. E os próximos passos da Bruna agora no pós-triatlo profissional. Quem quiser ver a história da Bruna aí, tem um monte de podcast aí com ela, famosa aí, quem quiser conhecer mais a fundo. Então, para a gente começar, Bruna, como foi, que eu acho que o pessoal tem curiosidade, como é a decisão de ser atleta profissional? Para ti foi uma coisa natural, assim, ou teve um ponto de virada, assim, não, agora eu sou profissional e vou viver disso? Então, eu vou ter que contar uma história que eu vou falar que eu sou velha, né? Quando eu comecei no esporte, comecei, né? Eu falo que eu comecei em 2007, meu primeiro contato com o triatlon foi em 2004, mas eu comecei em 2007 porque foi em 2007 que eu comecei a seguir uma planilha, ter um treinador, e aí eu fui entender o que era triatlon em 2007. Antes disso, 2004
quase nem existia planilha, e muito menos treinador, muito menos mulher treinando, né? Então, eu fazia os treinos dos meus amigos lá de Piracicaba. Ah, o que você vai fazer hoje? Ah, beleza, eu vou também. E assim foi. Mas não tinha mesmo, a gente tinha informação, não tinha opção, né? Não tinha nada disso que a gente tem hoje, muito menos internet, então a gente comprava revista para ver o que estava acontecendo. Oh, caramba. Você nem imagina. Não tinha nada, relógio, ciclo de bike, nada. Se eu queria correr num percurso diferente, eu pegava o carro, ia medir, mas na época eu nem tinha carta, né? Mas eu ia com meus amigos, a gente media, eu falava pro meu pai, vamos dar uma volta ali? E aí eu ia no carro dele lá, beleza, mais ou menos isso. Aí tinha curiosidade disso. Aí depois tu ia com um reloginho de cronômetro depois. Aí é com o Timex, é o único jeito. O tempo. Mas era assim, né? Era isso que a gente fazia. Então, na bike também tinha um odometrinho assim bem pequenininho, só tinha velocidade, distância e mais nada, frequência cardíaca, isso aí era tudo acho que tá bom. Então, nessa época, os profissionais eram muito valorizados, assim, né? Era referência do esporte. Então, ninguém amador, assim, todo mundo fazia para completar a prova, para se divertir. E não existia, né? Amador com patrocínio, nada. Era sempre os atletas profissionais. Então, essa foi a minha referência, né, no esporte. Então, se eu quisesse seguir alguma coisa no esporte, né, ter alguma coisa, eu teria que ser profissional. Quando eu comecei, isso era muito longe da minha realidade, assim, muito mesmo. Só que eu comecei a ter resultado. Então, eu comecei a ter resultado no amador, mas também porque tinha pouca menina, não era nem porque eu era um talento. E aí eu peguei e comecei a ver assim, acho que eu consigo tentar ir para o profissional era para me desafiar. Eu nem queria, sabe, porque no amador, por não ter meninas mesmo, não tinha tanta competitividade. E aí eu falava, eu gosto de treinar forte, né? Aí sim, comecei a melhorar, depois de um tempo, falei, vou me desafiar. E aí eu falei, a única forma de eu me desafiar é tentar ir para o profissional. E assim, nessa época também tinha muitas provas promocionais, né? Então eu comecei como profissional no triatlon de Pirassununga, que antes era organizado pela CIA de Eventos, né? E não tinha que ter um índice, não tinha que ter nada assim para ser profissional. Você só se inscrevia lá como profissional. Então, foi onde eu arrisquei a primeira vez, aí foi legal, assim, depois foi em 2012, na verdade, no final de 2012. E aí, em 2013, foi a primeira prova que eu ganhei como profissional. E aí, mas assim, nessa trajetória, assim, 2012 para 2013, assim, começo de 2013, as primeiras provas, eu tomava volta pra caramba, chegava a 40 minutos atrás das meninas. 2013 que eu comecei a ter resultado, assim, mais expressivo, sabe? Uhum. Mas foi por me desafiar mesmo, não tinha nenhuma pretensão, não tinha outro formato, né? Não existia. Então, já que como você quer se desafiar, vai para o profissional. Não tinha, categoria amador, minha categoria é forte, não é, meu. A ideia era mais competir mesmo. Queria competir e foi indo e acabou sendo profissional. Daí depois que você tá lá, aí você fala, agora eu vou ficar. E aí os objetivos vão mudando, né? Então, ao longo desse processo, muita coisa mudou, né? Uhum. Mas com tudo essa revolução aí da internet, a visibilidade mudou, a valorização mudou, né? Tudo mudou. Mas mesmo assim eu sempre segui por acreditar num propósito, acreditar no esporte em si, gostar de treinar. Eu falo que o atleta profissional ele tem que ter o brilho no olho, porque não adianta fazer o treino, você tem que fazer o treino o melhor possível todo dia, tá bem, fazer
e não tem, assim, é muito além da planilha, entende? Eu dou toda a importância à planilha, trabalho com isso, tudo, mas eu hoje, assim, se me perguntar, o atleta é muito coração, muito, sabe, e todos os atletas que eu tive a oportunidade de conviver, de treinar junto, atletas internacionais, atletas brasileiros, enfim, todo mundo compartilha da mesma assim, né, assim, ideia. O atleta profissional brilha o olho quando ele está competindo, quando ele está treinando, quando ele está qualquer coisa que ele vai fazer relacionado ao esporte. Então isso é muito importante. É um entusiasmo mesmo, né? Dificilmente tu vê um atleta aqui só por dinheiro, para ganhar dinheiro mesmo. Difícil, né? O cara tá ali porque ele gosta daquilo, tem paixão mesmo pelo esporte. E sabe coisas que eu já vi também, assim, às vezes quando começa a ganhar muito, aí pira, porque às vezes o que move é isso, mas por necessidade mesmo. E aí eu já vi alguns casos assim, quando conquista e começa bem, daí tipo, vontade de treinar, não tenho mais estímulo para treinar. Eu já vi isso acontecer bastante, então também é um fato curioso, né? Do perrengue. Precisa do perrengue, eu acho. Deixa eu te falar. A faculdade tu fez durante já era profissional ou foi antes? Já era Foi formal? no meio disso, na verdade. Eu comecei a faculdade em 2007, e aí não era, né? Só treinava como amador, eu fiz faculdade integral. Então eu treinava de madrugada, na hora do almoço, assim, alguma coisa, e depois da aula. E aí não tinha como, né? Daí nessa época só estudei bastante, e aí depois que eu me formei, e foi aquele momento de decidir, assim, se ia seguir carreira, ia só trabalhar. Eu comecei trabalhando, mas aí eu vi que eu não estava tão feliz assim, sabe? Foi por. E aí meus pais me deram um empurrãozinho para eu ir para Campinas, vir para Campinas, né? Agora eu moro aqui, saí de Rio Claro, estava lá, e ajudaram esse primeiro passo, sabe? E aí eu fui e consegui. Cheguei em Campinas, na verdade, com uma mão na frente e outra atrás. Fui treinar numa equipe que tinha alguns profissionais treinando. Então foi isso, assim, a mudança, né? Eu decidi ser atleta e aí sempre tive o paralelo. Nunca deixei de trabalhar. Se eu vim para Campinas, eu tinha que me sustentar aqui, então eu dava muita aula de pergunta e treinava assim no meio do caminho. Então treinava, dava aula, treinava, dava Caramba. aula, treinava. Isso E é aí interessante. Acho que eu vi uma entrevista do Santiago que ele falou que desde 2005 ele nunca foi só atleta profissional, assim. Tu teve algum momento, tipo, a Bruna atleta profissional só treinar, comer e dormir, no máximo um compromisso, assim? Teve, na tua carreira toda, e teve algum período assim? então eu criei alguns momentos assim, então graças aos meus amigos, eu tenho bastante amigo, na verdade. E aí teve uma vez que eu fui para Filadélfia, fiquei na casa de uma amiga, e aí todas as vezes que eu conseguia sair, aí eu conseguia treinar. Então, eu fui uma vez para Filadélfia, daí tive a oportunidade também de ir para Boulder por 10 dias, aí só atleta. Enfim, momentos assim de camp, coisas que eu consegui organizar. Aí eu consegui, mas estando no Brasil, no dia a dia aqui, na verdade, a minha ideia era conseguir fazer isso em 2020, né? Era o ano que eu tinha patrocínio. Tu tava bem, né? Que veio 2018, 2019, foi bem no Ironman, né? Aí tava numa alta aí. Então, e aí eu tinha patrocínio da New Balance, continuava com os outros patrocinadores, tinha fechado um outro, falei, pô, esse ano, beleza, tô tranquila, né? Vou conseguir fazer as provas que eu quero, vou treinar, sabe? Tinha diminuído meus gastos, meus pais vieram morar em Campinas, daí deram uma ajudinha, assim, de eu conseguir morar num lugar melhor. Eu estava morando num lugar que era muito legal para treinar, muito. Aí eu falei, puta, esse ano ninguém segura, né? Porque eu tô num lugar legal, tenho grana, não vou precisar me matar de trabalhar, vai dar tudo certo. Aí veio a pandemia. É complicado.
E deixa eu te falar, os patrocínios, no teu caso, eles que vieram até ti ou tu que ia com a pastinha lá, com Media Kit, não sei, alguma coisa assim? Então, é um processo bem, assim, interessante, na verdade. No começo, né, principalmente as primeiras viagens, assim, eu cheguei aí de empresa em empresa, assim, principalmente quando eu estava em Piracicaba. Tem até alguns que olhavam para mim e falavam assim, vou pagar por quê? Sei lá viajar? Não vou não, tchau. Caramba, aí é pesado. Ouvi alguns, assim, alguns. Tanto queria vender pizza para poder ir para a prova, fiz algumas coisas nesse sentido. Quando eu não queria ir, vinha algum amigo e falava: não, você vai, eu vou te ajudar, vamos vender pizza. Eu, ai, meu Deus, tá bom, vamos. E... É muito Mas, perrengue. só que aí quando você começa a ter resultado, as coisas vão aparecendo, assim, sabe? E aí começa a ficar melhor, porque daí os patrocinadores chegam. E aí a conversa muda. Porque quando o patrocinador chega, é porque ele já está interessado em você, já quer fazer uma parceria, né? Então, aí fica bem melhor. Mas, assim, sempre a minha indignação com o esporte foi essa, assim, né? Tudo é baseado em resultado. Não que isso não seja necessário, principalmente no alto nível mas ninguém se preocupa com o que acontece antes. Então, como aquele atleta vai fazer para ele ter resultado? Isso é uma mentalidade muito comum e até, assim, eu vejo isso até na confederação, nos outros esportes. É muito difícil para mim é tão assim, eu já vi tantas pessoas morrerem no caminho que poderiam ser grandes atletas e é difícil você ter essa resiliência no começo e conseguir dar um resultado sem ter estrutura nenhuma. Então, quando eu dava aula pra caramba, ia competir com meninas que comiam, treinavam e dormiam, eu falava, meu, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? É, e eu já me sentia vitoriosa de estar ali do lado delas, mas é bem diferente, assim, sabe? Eu já convivi com pessoas que só treinavam e eu treinava na mesma equipe, e aí, tipo, vou dar um exemplo, segunda-feira era o dia que eu dava mais aula, porque só tinha natação à tarde. E todo mundo descansava. Beleza, tinha treinado sábado domingo, eu acordava cedo, pau, uma aula atrás da outra. Chegava à tarde, eu tava assim, né? E aí todo mundo, tipo, meio cara que tinha dormido a tarde inteira, vou chegar para nadar. Tá. Realmente, para ser profissional, precisa disso. Hoje eu entendo. Mas é uma coisa assim, que você tem que vencer essa barreira. Ou você tem um apoio da família, ou você tem alguém que acredite em você e fale, não, vai, ou você é muito difícil, né, de vencer esse início. Tanto que eu tenho alguns patrocinadores que começaram a me apoiar em 2015. Eu falo assim, eu falo para eles, e falo, olha, se não fosse vocês, de 2015 até 2018, que foi quando eu tive resultados realmente expressivos, eu não teria aguentado, porque mesmo trabalhando, mesmo dando aula, tudo, meu, o triatlon, outro dia você fez até uma brincadeira, né? De onde vem o dinheiro, não sei o quê. É um esporte caro, não só pelos equipamentos, mas viagem, tudo. Você vai viajar com a bike, transporta a bike, isso é uma coisa que a gente já sabe. Então, mesmo eu trabalhando, eu não ia conseguir me sustentar, pagar o triatlo e ainda competir se eu não tivesse esses apoios, né? Esses patrocínios, assim, que foram de coração. Eu falo que eu nem sei, eu agradeço tanto que, meu, surgiu assim e eles continuaram comigo e tanto que agora, depois eu entro na aposentadoria, mas tem a ver com esses que me ajudaram desde o começo. E é isso que eu penso, assim, se não tiver esses anjinhos, se não tiver alguém, se não tiver nesse processo inicial, que infelizmente não é um ano, dois, na verdade isso dura 4, 5 anos. Para um atleta se formar e estar em nível competitivo, é muito difícil ser rápido, assim, em um ano. É um processo lento. Então, isso, assim, eu fico, sabe, sempre batendo nessa tecla, tá, e a estrutura? E aí, como vai formar? Porque, beleza, fomenta o esporte para criança. Aí a criança começa a crescer, chega na hora de fazer faculdade, tem aquele vácuo gigante, porque ou faz faculdade ou treina. As duas coisas no Brasil ninguém incentiva, não adianta.
raras exceções de universidades que dão bolsa para quem é atleta, né? E aí depois faz faculdade, e aí depois vai querer voltar, já perdeu esse tempo, esses 4 anos, para chegar em nível competitivo, como a gente vê dos gringos, já está muito atrás. Então, né? Enfim, já quebrei a cabeça várias vezes de como fazer alguma coisa para esse processo, mas é muito difícil, porque as marcas não vão ter resultado imediato. São 4 anos de investimento, não é um ano do cara no auge subindo. É um ciclo, né? Que precisa de patrocínio para ter resultado, e para ter resultado, para ter patrocínio. Aí para furar esse ciclo aí tem que ter alguma coisa aí para puxar a mão do cara, senão realmente fica difícil. É complicado. Aí a CB3 ainda consegue cobrir aí talvez 2 ou 3 atletas no Brasil inteiro, né? Que ela consegue pegar aí os 2, 3 que conseguem viver do esporte, mas ainda é pouco, né? É muito talento que fica aí na mesa, né? A CB3, eu não sei muito, assim, totalmente como funciona a estrutura, mas também é baseada em resultado, Sim. Né? Então, ali da base, já tem que ter um resultado na base. Então, aí tudo bem, para ter resultado na base, aí entra naquilo, passa na faculdade, começa a deixar de lado, né? Porque sempre os pais ali também, meu esporte não dá futuro, não sei o quê, então tem que ter uma família que vai lá e fala, não, continua treinando, né? Então, a CB3 também é baseada em resultado. Então, antes, você chegar agora assim e falar, quero fazer parte da seleção como atleta olímpico. O cara vai olhar e falar, qual é o seu resultado? Não tenho, mas eu acho que eu tenho potencial. Tá bom. Então, primeiro você mostra, depois você... É isso, assim. Não estou falando que... É lógico que sem resultado não tem como nem justificar nenhum investimento. Isso... Mas esse processo eu acho que deveria ser mais trabalhado, assim, sabe? Nem que seja colocar todo mundo dentro de um camp, ver como a pessoa se comporta, se realmente vai querer treinar ou não, se na primeira oportunidade vai, sabe, não vai fazer o treino, porque aí nessa hora você começa a pescar quem realmente vai ficar ou não. Mas é muito difícil, né? Assim, o investimento para isso é difícil, porque ele não é justificado. Beleza, eu vou fazer um camp com 50 pessoas e dessas 50 eu vou tirar 5. Difícil, né? Realmente. E nessa questão do patrocínio, tu sentia pressão justamente por resultado, por ter patrocínio na tua carreira, assim? A gente já... Atleta em si, né? Acho que todo atleta tem uma autopressão, assim, que por mais que a gente fale que tá tudo bem, a pressão é grande, né? A gente se cobra demais e por isso que a gente busca a excelência, assim. Eu nunca tive nenhum patrocinador que chegou assim e falou, não, você tem que ganhar. Nunca. Mas, por outro lado, a gente sabe que eles esperam resultado. Então, é uma coisa assim, beleza, nunca falou, mas eu sei. Por baixo ali, né? Fica subentendido. Eles esperam, né? Eles investem e esperam retorno. E hoje, né, tá bem dividido. Então, dentro das marcas, o que eu entendo hoje, que eu tenho um pouco mais de conhecimento disso, né? Hoje as marcas, eles buscam visibilidade em todas as comunidades, né? Então, eles vão buscar um atleta profissional que vai dar resultado e não tanta mídia diária, né? Não vai produzir tanto conteúdo. E eles buscam os influenciadores para produzir conteúdo. Então, isso ficou... Eu acho que hoje isso está bem claro, esses dois nichos, né? Se assim a gente pode discutir, que as marcas estão optando em fazer. É difícil, eu entendo isso, é muito difícil para o atleta profissional ficar produzindo conteúdo, porque a cabeça é outra. Não é nem por falta de, não quero, não gosto, não é isso. É que a gente normalmente não para, vamos tirar foto. Tipo, a gente não está pensando nisso, a gente está pensando em entregar o treino da melhor forma possível. E querendo ou não, qualquer distração nesse foco tira do foco. Então, ou você tem grana, como a gente vê, por exemplo, o Sanders, a Lucy Charles, né? Tô falando aí dos top 10 do mundo. Para ter um videomaker do seu lado fazendo as coisas e você não se preocupa,
Ou você ter que pensar no conteúdo, produzir, fazer, você já está tirando foco do que você já está perdendo, porque eles não tiram esse foco, sabe? Então, eu vejo assim, é muito... E assim, cada vez mais os atletas amadores estão se especializando nisso. Então, a qualidade do conteúdo que eu entrego é muito inferior do que o influenciador, mas eu tenho certeza disso, porque eu não tenho câmera, porque eu não tenho drone, porque eu não... E eu nunca investi nisso. Eu cheguei a investir em videomaker, em fotógrafo, quando eu precisava produzir, eu entendia que era importante eu produzir alguma coisa. Mas, assim, também é investimento que pra gente é caro, porque, pô, meu, a gente não tem um salário fora aquilo. Então, eu tenho que tirar do que eu usaria pra mim, tipo, para pagar minhas contas, para poder pagar. Eu entendo que é investimento, sempre entendi. Mas Demora, né, para eu gerar resultado. Isso aí não é só postar ali e pronto. entendo. Você sabe como que é o seu canal? Faz quanto tempo que você está Pois fazendo? é, ixi, 5 anos. Faz quanto tempo você investe? Quanto tempo você já É, investiu aí? Né? Eu sigo você desde que você começou. Assim, eu acho que às 5 horas da manhã, sei lá, fazendo e tal. Eu acho super legal a sua abordagem, por isso que eu quis falar com você, porque eu acho que você tem uma abordagem muito direta com os atletas e fala a língua mesmo, atleta, o esporte do jeito que eu acho legal, sabe? uhum. Não interessa o resultado, não interessa a bike, não interessa o tênis, não interessa nada. É o esporte, foi assim que eu comecei. Comecei com o meu Timex lá, e ainda nem macaquinho existia, só para você saber, eu usava um macaquinho de atletismo. Eu cheguei nas lojas para comprar, eu quero um macaquinho de triatlo. A pessoa olhava para mim, o que é triatlo? Nem existia ainda. Comprei um macaquinho de atletismo, vou te Caramba. mandar. Manda isso, eu quero ver. Isso é interessante, eu nunca tinha pensado nisso, Bruno, que, por exemplo, quando eu tô treinando, eu já fico pensando ali, poxa, o que é que eu podia, buscando ideia e tal, mas o atleta profissional tem que estar ali presente, né, para ver, dar o melhor, que para mim não vai fazer tanta diferença assim se um tiro não sair como devia, mas realmente para a cabeça, tu distrair ali, realmente não é tão simples assim como a gente vê por aí o pessoal falando, é só postar um stories e tal, um vídeo. Realmente. Não, e cada vez mais, né, as coisas estão se profissionalizando, então cada vez mais, não adianta hoje, quando começou, beleza, era legal eu postar minha rotina, hoje isso já não prende mais, né, hoje você tem que ficar pensando formas de atrair o público, e aí é isso, você muda o foco, você não está focado no seu treino, com as repetições que você tem que fazer, né? Porque o esporte é isso, não tem como fugir, não tem como. Durante o treino, o atleta tem que estar 100%. Não interessa se está com dor de cabeça, se tem problema em casa, você tem que saber separar. E é uma das coisas que acaba desgastando mais, e por isso que a carreira do atleta é tão curta. Porque não é só, beleza, está treinando, você liga tudo, só que ao mesmo tempo você tem que estar sempre bem, você tem que estar, dormir cedo, acordar cedo, ter a rotina, a Trabalhar alimentação. ainda, né? Trabalhar. Então, e querendo ou não, o profissional de educação física, ele também tem que estar sempre feliz, tá tudo bem. Imagina você contrata um personal na sua casa, a pessoa chega assim lá para dar aula pra Um você. zumbi. Cara, não dá, né? Então, e eu sou muito. É isso, eu exijo muito de mim em tudo, então eu sempre vou dar o meu melhor em tudo que eu for fazer. E aí é complicado, porque tudo a gente não vai conseguir, né? E nessas oportunidades que eu tive de ficar treinando, só treinando, assim, que eu, né, criei, meu, a melhora era um negócio surreal, É outro assim, nível, né? daí eu falava, pô, agora eu entendo. E voltava para a realidade e falava, pô, Imagino, né? Então acho que essa é a principal diferença dos gringos pro Brasil, assim? Ou tem outra coisa? Treinamento, genética, talento? não, eu acho que a principal diferença, essa mentalidade que eles têm, né, de o treino, eu vou fazer o treino e não interessa o que vai acontecer, eu vou fazer. Eles têm muito isso, o nosso jeitinho brasileiro não existe, né, só existe aqui. A facilidade que eles têm para treinar em vários... Então, por exemplo,
Você vai para a Europa, você pega a sua bike, você sai tranquilo, em qualquer onde você, lógico, né, tirando os grandes centros, mas até nas grandes cidades você tem opções de pedais e as pessoas te respeitam. Então isso é muito válido. Eles não perdem tempo de deslocamento, eles não vão. É muito raro assim alguns que saem da sua casa, põem a bicicleta no carro, vão treinar, só em alguns lugares, mas assim, a maioria que treina, que tem resultado, é tudo muito fácil. Então, eles facilitam a rotina deles, otimizam o tempo de descanso, otimizam o treino. Enfim, isso dá uma diferença no final do processo gigante, gigante, assim. É um negócio que você fala, não, fora a possibilidade de fazer esses training camp, que aí eu nunca tinha ido num training camp, assim. Eu tive a oportunidade agora com esse projeto que eu fiz com a Letícia, né, que é deficiente visual. Eu fiquei lá em Rio Maior, um pouquinho, né? 15 dias. Meu, você voltar, sua comida tá pronta, é um negócio, a roupa lavada, você fala, não é possível. Tenho que acordar e é isso que eu tenho que fazer. Nossa Senhora. Um sonho, né? Assim, lugar que tem um lago a 700 metros do alojamento, uma piscina a 500 metros, você faz tudo andando. A pista de atletismo a 500 metros. Então, se você quiser subida, tem. Se você quiser plano, tem. Se você quiser... Então, é um lugar que fica só treinando, né? Comendo e dormindo, dentro ali daqui. E assim, sinceramente, é muito difícil de não melhorar. É muito difícil. É lógico que a gente tem que pensar nos aspectos mentais, a gente tem que pensar em grupo para treinar, que eu também acho que é muito importante, tem outros aspectos. Mas se você estiver num ambiente que favoreça isso, é muito mais fácil do que você fazer rolo, como eu já fiz, tipo, 5 horas de rolo no meio do churrasco. Caramba. Já fiz. Diferente. Eu quero, beleza. Galera, tá tendo churrasco, tá bom, vou ficar aqui 5 horas pedalando. Aí vinha, né? Carne, tipo, é isso, assim, é diferente. Você tá todo mundo treinando, num lugar para treinar. É bem. Tipo, na Europa lá, tu treina com um campeão mundial, com um campeão de Ironman, e aqui tu treina sozinho no rolo. Tipo, comparando assim. Realmente. Eu vejo assim, quando eu fui para Boulder e já fui para Maiorca também, no camp, eles treinam muito sozinhos, né? Eles não se misturam muito, assim, isso eu percebi. Mas só o fato de você estar lá já estimula. Você cair na piscina, o cara tá do seu lado, já estimula. E aí, se você tiver o seu esquema, os seus parceiros do treino, eu vejo isso acontecer aqui em cidades pequenas. Isso é bem favorecido aqui no Brasil, por exemplo. Meu marido é de Itapira. Teve uma vez que a gente ficou uns 10 dias lá treinando, porque eu precisava tentar construir isso, sabe? E aí foi super legal, porque também tinha uma turminha que ia nadar comigo, um que ia pedalar, outro ia correr. E aí, num lugar, uma cidade pequena, favorece também o deslocamento. Então, a gente conseguiu fazer um camp no Brasil tranquilo, assim, que dá para fazer. Também, assim, é super possível, não é isso que vai limitar, mas faz diferença. Não falo que, assim, é impossível você treinar, não, nada é impossível. Se você quiser, você vai fazer o seu rolo, pegar seu treino no meio do churrasco. Mas qual é a diferença? O que faz você melhorar? Aí sim, qual seria o cenário ideal? Aí eu falo. Uma dúvida também que o pessoal tem é que, por exemplo, no caso do amador, a gente paga a nossa inscrição do Ironman, paga hospedagem, passagem, tudo. No caso do profissional, acho que vocês pagam uma taxa única, né? Por ano, se eu não me engano. Aí pode fazer quantas provas quiser no ano. É isso? Do mundo inteiro. Cada organização tem uma forma, né? O Ironman, você pode escolher. Ou você paga uma taxa anual, ou você vai pagando as provas até chegar a esse valor máximo da taxa anual. Por exemplo, esse ano foi $900 a taxa anual. Mas você pode escolher. Então, eu vou fazer um Ironman, vou pagar... Eu não lembro agora de cabeça quanto que a gente pagou do Ironman. Mas você paga o Ironman, que é o valor, e o 70,3 é outro. E aí, quando chega nesses $900, já você não paga mais. Então, você pode
tem essas duas opções. Teve ano que eu paguei a taxa, eu já sabia que eu ia fazer bastante prova, teve ano que eu fui pagando até chegar, e aí consegui, e daí depois não paguei mais. Uma das coisas que eu sempre fiz aqui no Brasil não tem muito costume disso acontecer, mas lá fora é muito normal. É o homestay. Então, eu sempre mandei e-mail para a organização da prova. Indica algum lugar para ficar, tem a possibilidade do homestay, né? Que são voluntários que aceitam receber os atletas profissionais na casa deles. E aí eu tenho experiências muito legais, porque eu já fiz intercâmbio antes de fazer triatlo, eu gosto dessa troca. Eu acho que é muito importante isso. E pra gente, e eles valorizam muito, né? Os gringos, putz, eles valorizam demais, assim. E aí eu tive umas experiências muito legais, algumas provas que favoreceram isso. Então eu tentava economizar onde eu conseguia. Passagem difícil, você tem que pagar. Então eu sempre fiz assim. Tu que pagava mesmo, né? Patrocínio que pagava, alguma coisa assim? Não, eu pagava tudo. Caramba. Por isso eu tentava ir em algum lugar que eu tinha algum amigo. Porque estava reduzindo os custos de alguma forma, né? Então eu ficava na casa de alguém por um tempo, porque assim, você tem que pensar que você tem que chegar antes para se preparar, né? Não dá para chegar em cima da prova e competir. Então tem toda uma preocupação a mais, né? Às vezes fazer uma climatização. Então fica caro, e aí eu acabava tentando reduzir os gastos nesse formato. Algumas provas ajudam, outras não tem, eu acabava indo mesmo porque eu queria fazer a prova, outras, por exemplo, tinha 2 ou 3 na mesma data, e, beleza, vou mandar um e-mail, quem tiver homestay, eu vou fazer assim. O challenge é diferente, o challenge agora, esse ano, eles até mudaram, eles cobram a inscrição se você não tiver entre os 250 do ranking da PTO. Então, se você estiver entre os 250 do ranking, eles não cobram inscrição. Também é legal. Incentiva um pouco mais. E aí, eu acho que é isso, né? Mais Ironman Challenge, né? As outras provas mais promocionais, assim, já cheguei a tem algumas provas, teve uma triatlo, não sei se você chegou a competir. De qual? Faz tempo. E o triatlon? Não cheguei a fazer. Eles incentivavam bastante, eles pagavam a nossa passagem, pagavam hospedagem, e aí eles pararam o esporte assim nesse formato. Já tiveram tentativas, mas na maioria das vezes era assim. Interessante. E eu lembro que eu acho que eu ouvi o Fábio Carvalho falando que às vezes ele ia para a prova já contando com a premiação para pagar passagem. Já aconteceu contigo esse tipo? Todas as vezes. É muita pressão aí, pelo amor de Deus, Bruno. Como é que compete com essa pressão? Aí é pesado. Então, assim, eu fazia as provas do Sesc, que tinha premiação, Sesc Triathlon, e aí tinha um circuito, né? Tinha Brasília, tinha Salvador, onde mais eu fui? Belém, esses lugares. E aí, por exemplo, Brasília, eu já fui de ônibus várias vezes. Nossa. Ia de ônibus, Curitiba, Caiobá. Ia de ônibus até Curitiba, daí pegava outro ônibus para Caiobá, porque eu sempre fazia a conta. Vamos lá, vou ter que ficar pelo menos entre as 4 para pagar a viagem e levar um troquinho para casa. Se você não ficasse bem, aí ferrou. Vai ficar sai devendo ainda. Nossa senhora, furou o pneu e já era. É pesado. Hoje, parando para pensar, eu não sei como eu conseguia lidar com isso, mas eu fui indo, porque assim, eu até semana passada fiz uma palestra na PUC, e aí eles fizeram a mesma pergunta, mas como que você conseguia fazer isso? Eu falei, olha, eu acho que eu não parava para fazer conta e não parava para pensar muito nisso, porque se eu pensasse, eu não ia. Eu tenho até um amigo que ele ficava, não, Bruna, vamos fazer sua planilha? Eu falava, cara, eu não vou fazer. Eu não vou fazer, porque se eu fizer, eu não vou querer continuar. Então, tá tudo bem. Eu não tô devendo para ninguém, tá tudo pago aqui, vamos embora. Mas já deu uns perrengues. Se pensar muito, o cara realmente não continua. E eu lembro que uma comentarista da PTO, ela falou sobre que apesar de estar igual a premiação masculino e feminino, a questão de patrocínio ainda é muito diferente, as cotas de patrocínio e tudo. Tu vê essa diferença
entre os gêneros? De valores, assim, de tudo? Então, a gente não sabe muito, né, quanto que... É bem difícil essa situação, porque eu nunca fiquei perguntando muitas vezes, por exemplo, patrocínio, vamos supor, da Trek. Eu e o Vinhal, a gente fez parte do time, né? A Trek sempre fez questão de falar que era a mesma coisa. Mas mesmo eu nunca questionei, sabe? Nunca... Quanto que eu nunca fui assim. Então, eu não sei, assim, como... Eu sei que, por exemplo, a New Balance, quando me patrocinou, patrocinava o Igor, patrocinava a Vitória, o André Lopes. Cada um era uma negociação. Então, a gente não entra muito... Eu acho meio chato perguntar, eu não sei, né? Realmente. Então, eu não sei se tinha essa diferença, sabe? E se era pelo gênero mesmo, assim, isso eu não posso opinar. O que eu sei da Trek é que eles sempre fizeram questão de deixar isso claro, ó, tá pagando igual para você e para ele, e é isso. E nessas dificuldades todas, chegou a pensar em desistir? De algum... Não, Várias vezes. Lá deixa aí, vou trabalhar mesmo, que é mais garantido esse negócio. É complicado mesmo. não, várias vezes. E assim, sempre teve a pergunta, mas e o que você vai fazer depois? Mas o que você está fazendo agora? Mas não sei. Então, sempre foi uma coisa assim que eu sempre falei, tá tudo bem, a hora que eu parar, eu vou decidir o que eu vou fazer. Eu sou formada, eu tenho minha profissão e tá tudo certo. Não precisa se preocupar com isso, mas muita gente ficava. E aí? O que você vai fazer depois? Mas aí depois. Eu sempre tentei viver o sonho da melhor forma possível, porque eu acredito que isso é um sonho e são pouquíssimas pessoas que têm essa coragem, sabe? Hoje eu falo muito assim, você tem que ter muita coragem, porque qual é, né, a regra da sociedade? Trabalha, né, para guardar dinheiro, construir suas coisas, ter coisas, e isso é normal, né, porque são coisas que o trabalho vai trazer. Lógico, pagar os seus prazeres, ter momentos e tudo, mas para tudo isso você precisa do dinheiro. Então, ter essa coragem de falar, não, eu vou assumir, se eu não ganhar nada, se não tiver nada, tá tudo bem, eu acho que é o mais difícil. E aí, lógico, que quando aperta, né, que você vê que não ganhou uma prova, não ganhou outra, não teve resultado bom que você estava esperando, se dedicou, fez, e não deu em nada, várias vezes você tem vontade de desistir. Mas aí entra o lance do atleta, né? Que é assim, putz, mas agora eu vou parar? Não, ainda não, acho que eu consigo mais. E sempre, para mim, sempre aconteceram coisas assim que me fizeram continuar. Então, eu sou uma pessoa que sou muito religiosa, assim, e eu sempre falo, não, se for para eu continuar, me manda um sinal aí que eu vou entender. E aí sempre tinha alguma coisa, sabe? Tipo, vai dar certo. Ou surgiu um patrocínio, ou surgiu um negócio do nada. Minhas amigas até brincam comigo e falam, eu não consigo entender. Aí eu falo, eu também não, mas é isso que acontece. Sabe, do nada vinha coisa, pô, beleza, vai mais um pouco. Então, eu fui levando assim, nesse jeito, esses 10 anos. Eu acho que é uma das principais lições do esporte essa questão de lidar com a frustração. Até com a gente amador, né? A gente treina muito e vai dar errado lá. Aí imagina para um profissional que é a tua vida, que tá ali, é teu sustento, é tudo. Se dá um negócio errado, realmente tu pensa, não, mano, melhor eu trabalhar aqui e deixar quieto. Porque realmente lidar com isso e continuar, acho que a pessoa fica com a mente muito forte, né? E aí assim, né? A diferença mais você trabalha, você recebe. A gente trabalha, mas se der errado, outro já não vai receber. Pode ser que você não receba nos próximos anos. E já que a gente entrou aí no assunto, e por que agora, Bruno? Por que a aposentadoria agora? Ainda tinha uma lenha para queimar aí, não tinha? Então, mas é justamente por isso, né? Eu acho que precisa muito, tem que ter essa coisa a mais, tem que ter esse brilho no olho, tem que ter essa vontade, tem que ter tudo isso. E aí eu comecei a querer outras coisas. Eu percebi que a minha cabeça já não estava 100% no treino. Eu ficava pensando no que eu ia postar ou no que eu ia fazer depois, o que eu ia fazer de projeto, como eu ia ajudar. E sabe, comecei a perder muito foco. Eu sou uma pessoa que sempre tive dificuldade em ser 100% atleta, justamente porque eu sempre trabalhei, mas eu sempre gostei muito de estar com as pessoas, de
fazer o esporte se desenvolver. E eu me importo muito, eu não consigo ver uma pessoa do meu lado que não consegue subir na bicicleta e falar, tchau, vou fazer meu treino. Não, eu vou lá, eu ajudo, eu faço, independente de qualquer coisa, sou eu. E aí eu percebi que esse outro lado estava me brilhando mais, sabe? Poder ajudar, estar junto. Casei esse ano, então também as coisas, as prioridades vão mudando. Você quer estar com a família, você quer curtir, não que antes eu não quisesse, mas meus pais sempre se moldaram a minha vida. E aí também entra outro lado, que você não quer que a pessoa que está com você sempre abra mão das coisas dela para estar com você. Então você chega, final de semana, treina todo final de semana. Ah, mas queria almoçar com os meus pais, beleza, depois do treino, pegava atrasado. Sabe aquela coisa de sempre você tem que ser, beleza, vamos ver o que você vai fazer e depois a gente decide. Aí eu falei, não tá certo isso, sabe? Porque, beleza, eu sempre fui atleta, já casei sendo atleta, meu marido sabe que eu sou atleta. Mas sabe aquela coisa de você querer estar junto, querer outras coisas, não querer ter tanta responsabilidade, querer desligar um pouco, sabe? E não ter essa cobrança do dia da prova ser sua vida e se der errado alguma coisa, o que você vai fazer, sabe? Ter alguma coisa mais certa. Então, no começo do ano, eu já tinha pensado nisso, né? Já era uma coisa que eu vim trabalhando, então eu vim trabalhando isso o ano todo. E até já tinha falado com os meus patrocinadores, né? Que esse seria meu último ano como profissional, antes de fechar o contrato desse ano. E eles, não, tudo bem, a gente vai ficar com você, tá tudo certo, a gente sabe que você vai fazer o melhor. E isso também foi muito legal. Mas assim, é isso, é mais por não ter esse brilho, sabe, essa vontade, a vontade tem que ser maior que tudo. Então, quando a gente percebe que, não tô com vontade de treinar, putz, esquece, você não vai ser profissional mais. Não é mais isso. Faz sentido, faz sentido. Essa questão da família, a gente vê muito que a PTO faz uns documentários lá, né? Aí com as atletas femininas, a gente vê muito que o marido abre mão de muita coisa ali para ela estar performando ali no alto nível. A gente vê, realmente faz muito sentido. E o brilho no olho tem que ter, realmente a rotina é muito dura, né? Só para cumprir tabela, realmente atleta profissional é complicado. Então, e agora, Bruno? Se tu chegar no hotel hoje agora, tiver que botar lá profissão, o que tu escreve? Aposentado, tô brincando. Eu fico falando pra todo mundo. Agora eu tô aposentada. Para de falar isso, você tem 37 anos, não sei o quê. Só se embalar na rede agora. Eu sou formada, né, em educação física, então estou com alguns projetos em andamento buscando mesmo desenvolver o esporte, pensando mais assim no esporte amador. Não vou ter uma assessoria, porque não é o que... Já era a pergunta essa aí. Não vai ter Bruna Mão, assessoria esportiva? Não, sabe por quê? Porque eu acho que tem muito mais coisa que pode abranger todas as assessorias que eu posso fazer. Quero me limitar aos meus alunos, eu quero tentar fazer algo de abrangência maior. Esse é o meu maior objetivo, assim, como ex-atleta profissional e uma pessoa que gosta muito do esporte, e que gosta do esporte puro, sabe? E eu acredito que eu vou conseguir fazer algumas coisas que vai cuidar de onde ninguém está olhando, estruturar melhor, sabe? Poder proporcionar momentos melhores para os atletas amadores, de alguma forma, assim. Vou te dar um exemplo. Aqui em Campinas tem um lugar que todo mundo treina, que é uma avenida. E não tem banheiro, não tem bebedouro, não tem uma estrutura, mas todo mundo para o carro lá porque é o lugar que a gente pedala. E aí eu comecei a pensar uma forma de ter uma estrutura mínima. Então, já estou trabalhando nisso, fui conversar com algumas pessoas para tentar estruturar alguma coisa nesse sentido. Então, esse é o que eu estou querendo fazer. Além disso, eu tive um apoio por muitos anos da bicicletaria da Cicliville, né? Que foi essa que eu contei no começo, que me apoiou. E aí vou cuidar da parte dos atletas deles lá, dos eventos, cuidar dessa parte também. Tudo isso, pensando em desenvolver esporte. Eu fazer
um pedal que não tenha uma assessoria, mas que todo mundo possa ir. Porque também fica uma coisa assim, eu não tenho nada contra a assessoria e eu acho que é um formato muito legal. Mas, às vezes, a gente só fica nas coisas da nossa assessoria e faltam coisas que todo mundo possa ir, que é de graça, que está ali, e que, eu quero conhecer um lugar diferente, quero pedalar com pessoas diferentes, por que não? Então, ter essas opções. Então, eu já estou organizando algumas coisas lá com eles. Semana passada a gente teve um pedal, vamos ter semana que vem de novo. Então, a ideia é essa, movimentar o esporte, tentando abranger todo mundo independente da assessoria. Eu faço parte de uma assessoria, vou também prestar alguns serviços lá dentro, mas eu sempre deixei claro desde o início que eu não vou ser, sabe, só dessa assessoria. Eu quero poder desenvolver o esporte como um todo. E, além disso, tem a Noblu também, que me apoiou por muito tempo, que é uma empresa de marketing esportivo. Então, estou começando a conversar com eles para poder trabalhar lá dentro também, tudo pensando nessa parte do atleta. Como que a gente pode melhorar, fomentar o esporte, trazer mais gente, incentivar de alguma forma. Então, eles montaram um time de atletas esse ano, de tanto ficar pentelhando lá. E tem até a história que eu postei aí, né, do que aconteceu esse final de semana. O Carlinho lá, que é o cara que não pôde subir no pódio, ele é coletor de lixo, tem uma história super legal de superação. Então, assim, coisas nesse sentido eu quero fazer. Não só o treinamento em si. E é lógico, né? Continuo como treinador, se surgir alguma oportunidade, sempre vamos, a teoria e a prática a gente tem, né? Então, e estou à disposição, porque eu sei que tem gente que falava assim, eu estava até brincando com uma amiga que eu fui pedalar com ela hoje, eu nunca pedalei com você, porque eu ia te atrapalhar, e não sei o que. Eu falei, então, agora você não atrapalha, pode contar comigo que você precisar, vamos lá, vamos pedalar. Então, eu sei que tem gente que também, eu queria mandar mensagem, mas, eu não vou incomodar. Então, agora, dúvida, que vocês quiserem, que eu puder ajudar, eu fico super feliz. Muito legal, essa eu não esperava. Eu estava esperando a questão da assessoria, mas palestra, pensa em dar palestra, muito atleta faz também essa parte muito legal também. Já palestra também, já faço. É bem legal. Tu vai trabalhar mais do que antes, então, mais do que como atleta agora. Essa não, o falou assim, se você fizer tudo que você está falando depois que você aposentar, eu acho que você precisa de umas 3 vidas. O problema é que antes eu gastava toda a energia no treino, agora eu vou, não que eu não vá treinar, né? Óbvio, eu vou continuar treinando. Mas para eu gastar toda essa energia que eu gastava no treino, eu vou ter que fazer muita coisa, viu? Pelas minhas contas, eu vou trabalhar umas 10 horas por dia aí, por tudo isso que eu falei que eu vou fazer. E sobre os treinos, como é que tá? Tá se mantendo só ativa ou tá treinando? Tá aí, vai ter a Bruna Man, amadora? Vamos ter a Bruna Man competindo no amador? Eu falei que eu vou ficar um tempo sem ouvir Prepara Vai na minha vida. Pode crer. Pode crer. Nunca mais. Cara, 10 anos ouvindo Prepara Vai. Pode crer. Eu vou fazer algumas coisas assim, algumas provas, mas não quero ter um objetivo. Triatlon não está no radar, pelo menos para o ano que vem. Vou fazer algumas provas de ciclismo lá pela loja. Eu vou fazer, talvez eu faça uma maratona, mas assim, bem na minha, não quero ter meta nenhuma. Assim, eu sei que, então eu falei, não consegue. Vai. Pois é, competitiva, né? Quero ver. Essa eu quero ver. Não, mas eu tô numa outra vibe, assim, de fazer mesmo, curtir corrida de montanha. Só pra você ter noção, vocês vão me julgar, mas eu já até joguei beach tênis. Nossa, não acredito. Crossfit também. Já fiz uma aula. Me julguem, né? Me julguem. Eu sempre fui assim, eu nunca falei não, pra nada. Eu sempre falei, não, beleza, vou experimentar, se for legal eu faço. Para que eu tô nessa indefinição, eu vou fazer essas coisas. E, é legal, tudo que mexe o corpo é legal, né? E rede social, tu pensa em alguma coisa com Instagram, trabalhar alguma coisa, movimentar mais, algum projeto online assim? Então, ainda não decidi muito.
eu estou estruturando um treino funcional, assim, que é uma das coisas que eu acho que falha um pouco. Tentar cuidar desse fortalecimento da galera, porque eu sei que ninguém gosta de ir para academia, então estou pensando em alguma coisa nesse sentido, assim, mais uma ajudinha a se manter bem no esporte. Mas estruturar, assim, conteúdo, ainda não pensei muito. Vou te confessar que não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu acho importante, eu valorizo muito quem faz, porque eu sei o trabalho que dá, né? Quem vê o vídeo seu bonito lá, postado, no tempo você demorou para fazer aquilo. Eu cheguei, teve uma vez que eu gastei um dia inteiro para fazer um vídeo de 1 minuto. Sim, patrocinador. Então, a gente sabe que isso é uma coisa que tem que ter um planejamento. Então, para você estar onde você está hoje, você já quebrou a cabeça várias vezes. O que engaja mais, o que engaja menos, como eu vou planejar, o que eu vou falar, quando eu vou falar, que legenda eu vou pôr, qual a entonação, né? Então, não é uma coisa tão simples. Então, eu não sei se vai caber em tudo isso que eu estou querendo fazer, uma coisa nas redes sociais bem feita, porque, né, a gente sabe que se também não for bem feita, não vai ter audiência. É o que eu falo, aqui tem que gostar também, é igual vocês aí, tem que gostar também, tem que ter um brilho no olho, porque é muito trabalhoso, tem que, nas horas vagas, é o segundo trabalho, na verdade, trabalha e depois do trabalho tem que trabalhar aqui, aí realmente é muita correria. E eu tinha visto que tu tinha casado recente, agora que te veio a Bia Neres grávida aí querendo ou não, mesmo que não é um impedimento, né, para atleta engravidar, mas acaba entrando na conta, né? Já tá pensando nessa questão, que agora não tem mais. Tá pensando nessa questão de filho. Mas ainda você foi bonzinho na pergunta, porque todo mundo fala, quando vai engravidar? Ninguém pergunta se quer, se não quer. Ainda tem isso, é verdade. Quando? Mas já começou? Não, então, eu acho que é um outro processo, né? Também, como eu me dediquei muito tempo ao esporte, é isso, tem muita coisa que eu quero fazer. E a gente sabe que isso é um outro passo, né? E aí, principalmente para a mulher, é um passo que não dá para voltar mais, né? Então, eu não tenho certeza, não sei ainda se vai rolar ou não. A gente conversa bastante sobre isso, mas é uma coisa bem assim, com a gente é muito bem resolvida. Se for ter, vai, se não for, beleza também. Não tem essa imposição, né? Porque quem vai decidir mesmo somos nós dois, não interessa. Quem quer, beleza. Eu falo, beleza, você quer? Quanto você vai depositar na minha conta, então? Tipo, né? Que também é uma outra coisa, né? A gente acabou de casar, tá estruturando, tá entendendo ainda como a gente vai se manter. Eu agora, nesse outro formato, ainda nem sei quanto eu vou ganhar, como vai ser, com o que eu vou trabalhar direito. Então, é muita incerteza para ter mais uma coisa ali, né? Então, é isso. Não sei ainda, mas tem que ajustar tudo primeiro, porque senão fica louco, né? Pelo amor de Deus, não dá. Eu tô passando por isso também aqui com a minha esposa. E pra gente ir fechando aqui, parafraseando o Gabriel do Mundo Tri, que sempre pergunta no final, qual é teu sonho agora? Nossa, meu sonho agora é conseguir realizar esses projetos. Eu quero desenvolver o esporte de alguma forma, assim, ajudar quem está começando, poder fazer tudo isso que eu estou querendo fazer, movimentar o esporte. Porque eu vejo que, infelizmente, assim, tá né, às vezes a gente muda um pouco o foco, né? Fica mais uma coisa de status do que o esporte mesmo, né? Às vezes eu vejo que se perde um pouco essa vontade do treino, treinar sem, né? Independente do tênis que você tem, da roupa que você tem. É isso que eu gostaria. Meu sonho hoje é conseguir trazer pessoas que não são do esporte para o esporte. Isso é uma coisa para qualidade de vida, nem tanto não é para bater recorde, não é para nada, é para ter uma vida mais saudável. Conseguir, santos de casa não faz milagre, mas aqui eu consegui fazer com a minha mãe e com meu pai, pelo menos. Meu irmão ainda não, mas minha mãe e meu pai hoje deixaram de ser sedentários, foi uma coisa que eu briguei a vida inteira. Tem uma rotina de treino, então eu acredito muito nisso, assim, que o esporte transforma muito. Então, meu sonho realmente é conseguir impactar as pessoas trazer o esporte para dentro da vida delas. E isso, para mim, é muito gratificante, assim, a pessoa me relatar depois, parei de tomar remédio, minha vida melhorou, estou mais feliz,
é isso, esporte para mim é isso. Não é, não consigo fazer meu RP na prova. E eu sei que quando a gente treina, a gente tem objetivo, eu também entendo todo esse lado. Mas para mim, sabe, a satisfação de estar fazendo esporte já tem que ser, pô, que legal, eu tô aqui. Isso aí eu acho que eu tô bem alinhado contigo, eu também concordo. Deixar treinar porque a gente gosta de treinar, né? Não por essa questão de status, de bike, acaba que esse outro lado acaba sendo mais importante, até afasta algumas pessoas, né, do esporte, e esse que realmente preocupante. Vou te trazer para o YouTube, Bruno, tem que fazer alguma coisa online aí para divulgar essas ideias. Muito legal, vou te puxar aí até ano que vem, quem sabe aí te monta alguma coisa. Não, se for nesse sentido para estimular a galera, eu tô dentro. Eu gosto muito. Eu acho que isso que vale, né? E é por isso que eu falei, e volto, né? Canais como o seu são muito legais, assim. Eu acho que fazem bastante diferença. Eu sei que dá trabalho, tudo, mas eu acho que você deve receber muito feedback legal e isso alimenta, né? Isso faz com que você continue tendo esse brilho no olho, continue fazendo. Eu também já falei bastante com o Gabriel, a postura que ele teve com o Mundo Tri, com os atletas profissionais, valorizando o esporte, batendo pé em prova que não tinha profissional. Isso foi assim, para a gente, eu sei o quanto é difícil, né? A gente sabe o quanto é difícil essa luta. E aí, se tem pessoas que valorizam, que falam, que, né, valorizam o esporte em si, isso vai transformando as outras, né? É um movimento. Eu entendo que o esporte é um movimento, é uma comunidade, né? E a gente tem que se unir. Show. E um recado final aí pra galera? Olha, eu quero agradecer muito, muito mesmo todas as pessoas que já torceram por mim, que gritaram por mim nas provas. Isso faz uma diferença muito grande. As pessoas que já me ajudaram quando eu fiz rifa, quando eu vendi pizza. Tem muita gente que já me ajudou e isso também faz bastante diferença. Ou até que comentaram as fotos, curtiram as coisas que eu postei. Enfim, eu quero agradecer muito todos os que me apoiaram financeiramente, apoiadores, patrocinadores, amigos, enfim. Tem muita gente que me ajudou. Outro dia eu estava tentando fazer uma lista, mas eu comecei a ficar com medo de esquecer alguém. Mas eu tô ali. Tem bastante gente. E, assim, isso é muito legal porque ninguém compete sozinho, ninguém faz nada sozinho. Então, eu valorizo muito isso. E é isso. Gostaria de agradecer você pelo espaço aqui e falar que eu estou à disposição. Se você qualquer dúvida, qualquer coisa, enfim, eu estou aberta e quero contribuir para o esporte. É só isso. Show de bola. Bruna Mann, senhoras e senhores. Sensacional, Bruna. Fechando um ciclo e começando outro agora, firme e forte. 2024 promete, então. Acho que isso vai ter trabalho, viu? Muito obrigado aí pela moral. Vamos se Muito falando. obrigada. Beleza, valeu. Gostaram, pessoal? Deu para ter uma noção de como é a vida de uma triatleta profissional? Confesso que gostei muito, cara, dos projetos que a Bruna vai fazer daqui para frente. Está bem alinhado de como eu vejo o esporte como pessoa, sabe? Da questão da simplicidade, principalmente. Eu sei que a questão da tecnologia é importante e tudo mais, mas ver o esporte de uma forma mais simples, sabe? Simplesmente o esporte pelo esporte. Praticar o esporte porque a gente gosta mesmo, sem questão de status, dessas coisas. E confesso que gosto bastante dessa ideia. Vou tentar arrastar a Bruna aí pro YouTube, galera. Bora tentar fazer isso aí. Pô, ela tem ideias legais, tem experiência no esporte, tem carisma aí que vocês viram. Só falta um empurrãozinho aí para ela começar a produzir conteúdo, vir pro YouTube. Vamos botar esse projeto aí para um projeto online aí com a Bruna Mann. Siga a Bruna nas redes sociais, fala aí lá para ela que vira o vídeo aqui no Amador, perturba lá a vida dela, pode tirar dúvida e tudo mais. E se tiverem sugestões aí, pessoal, de projetos que a gente pode fazer por aqui, ou se gostaram desse formato de vídeo, deixa aí nos comentários. E quando for fazer seu comentário, não esqueça também de usar a hashtag Prepara Vai, que eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e deixar um coração no seu comentário. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e trabalha essa saudade aí. Valeu!